Nós estamos entrando agora para a questão da segunda parte. Tratamos até agora acerca da feitiçaria, perdão, da idolatria. A casa da idolatria, os ídolos que construímos, e a gente falou que ia terminar, pode ser que terminamos hoje, pode ser que continuamos hoje. Tudo pode acontecer nas nossas aulas, né? Que eu lembrei de uma coisa aqui. E aí, só para que vocês fiquem situados aqui. Então, vamos lá. Pegando a fichinha, tá aqui a ficha. Então, o que que nós vimos? Eu tinha separado aqui certinho para a gente fazer a atividade 2, né? Que seria as atividades místicas. Então, nós começamos e a primeira coisa que nós analisamos é o catolicismo. Então, todas as práticas do catolicismo, casamento e tudo mais. Depois, as rezas. Depois, nós temos as festas de Cosme e Damião. Veja que ela é bem separada. Logo, está sem áudio, queridos? Está com áudio ou está sem áudio? Áudio normal. Amém. Então, nós vamos ver a importância dessa questão da obra de Cosme e Damião. Como a gente falou, todas as suas tramóias, né? Então, a questão de não só da infantilidade, mas da enfermidade, da miséria e tudo mais. Depois nós vemos as festas regionais e aí entramos na questão dos amuletos, ou seja, as coisas que a pessoa ela tem que agrega a fé. Veja só, um ponto aqui que nós vimos das bases de consulta, né, dessa característica da idolatria, você vai ver que a pessoa precisa colocar um elemento para que a fé se torne funcional. A base da idolatria, ela precisa ter um objeto, um elemento, para que a fé funcione. Então, entenda só, irmãos, a idolatria não está ligada somente aos ídolos que nós conhecemos, mas ela está ligada também no seu poder místico e mágico dado aos elementos de importância da idolatria. Vamos lá, o que a gente colocou aqui? Ferradura, crucifixo, cruz de caravaca, trevo de 4 folhas, a figa, a coruja, o pé de coelho, a estrela do mar, os búzios, as pirâmides, o Buda, suástica. Tudo isso são elementos que trazem uma característica, sim, mas o fundamento disso tudo é que eu preciso colocar a minha fé em algo visível para poder crer. Agora vamos para os ídolos gospel, e principalmente para os ídolos proféticos. Arca, menorá, shofar, talite, quipá, mezuzá. Outros ídolos que nós estamos criando. Decretos e renúncias. Orações, que muitas são rezas judaicas. Então, entenda que, vamos para uma questão tão básica. Um cristal é satânico? Não, cristal é da Terra, mas quando eu passo a ter como uma fonte de energia, senão não posso ter um copo de cristal, senão já é um trem. É óbvio que muitas coisas aqui são exclusivamente criadas para isso, o Buda, a suástica, essas coisas todas, né? Mas o que eu quero que você entenda é que todo ídolo ou todo idólatra, ele só vai ter fé a partir de. Aqui consiste a idolatria. Então, eu creio que Deus vai me abençoar
porque, rapaz, você viu lá, a gente colocou a arca lá na igreja. Agora, meu irmão, a gente vai colocar o dinheiro dentro da arca. Meu Deus do céu, agora sim, agora a bênção vem. Você entendeu? Eu posso ter arca? Posso. Eu posso ter a menorá? Posso ter talit? Posso ter o quipá? Posso ter chofar? Posso. Mas quando eu agrego a fé, entendeu? Quando eu agrego um poder a esse elemento, para que esse elemento se comunique com Deus, eu posso já estar incorrendo na idolatria. Outra questão, a idolatria de ser humano. Tudo aquilo, não sei se você está entendendo o fio da meada, é tudo aquilo que eu coloco entre pode se tornar um ídolo. Entre eu e Deus, eu tenho o trevo de 4 folhas para me dar sorte. Entre eu e Deus, eu tenho a ferradura para me dar sorte. Entre eu e Deus, eu tenho o crucifixo para me proteger. Quem já viu isso daqui? O crucifixo para me proteger. Não, eu estou com um crucifixo aqui, né, vai me livrar de todo mal. Entendeu? Eu estou com a medalhinha aqui, isso aqui me livra de todo mal. Então, tudo aquilo que eu coloco é uma idolatria. Então, entenda que a minha fé, ela tem que estar intrinsecamente ligada em Deus. E os elementos vão ser usados não com um poder mágico e místico, mas são memórias que é óbvio que vai ter os seus momentos ali, mas eu não posso acreditar a partir disso. Você entendeu? Exemplo, um momento ou outro eu tô lá orando e aquela coisa toda, né? E de repente peguei minha espada e pá. Agora, se eu crer que somente com a minha espada eu tenho essa autoridade, já virou um amuleto. Se eu creio que somente com a Arca da Aliança, aí já virou um amuleto. Se eu creio que então tudo que eu creio que vai estar entre eu, se eu creio que só o pastor orando por mim, esse pastor já virou um ídolo. Se eu creio que só o fulano, esse daí já virou um ídolo na minha vida, o que eu estou colocando entre eu e Deus. Então, esse é o corpo da idolatria. Pois bem, quem é o príncipe da idolatria? Antes de nós entrarmos aqui, né, a gente depois colocou a tornozeleira, né, quem já usou aquelas tornozeleirinhas, aquilo lá é um pezinho em Iemanjá, as experiências místicas, quem nunca, né? Quem nunca colocou a caneta ou compasso, vendo quem estava ali, a tábua de Ouija, quem já brincou isso daí, muita brincadeira de criança, bem me quer, mal me quer, casamento, espiritismo, os passes, a telepatia, as cirurgias ou tratamentos espirituais em centro. Aqui também é legal, é interessante guardar foto da igreja romana ou do centro de Macumba, né? Eu tenho foto do meu crisma, eu tenho a foto lá do meu catecismo, eu guardo como lembrança. As pulseiras. Irmãos, veja só. Entenda aqui, eu vou jogar por um ponto aqui. Todo esse questionário ele foi feito há uns 40, 50 anos atrás, aonde bastante coisas estavam começando. Por exemplo, essa questão das pulseiras energéticas. Depende. Hoje, essa questão do magnetismo, né? Isso aqui hoje é muito comum, tem colchão, tem tudo. Então, eu já vi muitas questões ligadas ao magnetismo, né? Porque outrora, 50 anos atrás, era macumbaria, esse negócio do magnetismo. Hoje a gente entende que hoje é muito comum, né? Essa questão do centro energético, você alinha os íons, os prótons, essas coisas, hoje está mais difundido. Então a gente tem que ter um cuidado muito cuidadoso, né? Com essas coisas aqui. Tá? A experiência com copos, os búzios, eu lembro aqui que nem a televisão, né? Antigamente a televisão era a caixa do diabo. A gente fala atualizar, mas eu sempre tomo cuidado com essa questão aqui, senão a gente pode depois estar atualizando a Bíblia também nesse contexto, né? Então eu só falo que algumas coisas naquela época era comum, não era comum. Então estava começando, né? Então a gente só precisa ter uma questão aqui.
né? O batismo no espiritismo, os compadres e as comadres, não, esse daqui é meu comadre de batismo. Ô, comadre, esse daqui é meu padrinho. Quem nunca viu, né? Esse daqui é meu padrinho. Esse é padrinho, padrinho do quê? Lá no batismo da Igreja Católica. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Casamento espírita, aqui em festa junina, né? Os padrinhos, senzala, copo, experiência mística com tesoura, velas, as tatuagens, que isso daqui não tem que atualizar. Irmãos, infelizmente, para mim, tatuagem, é marca e pronto, acabou. Pode falar o que quiser, pode. Para mim, isso daí é um portal e vai abrir um portal. E não tenho que me tirar da cabeça isso. Você vai para o inferno? Não, é óbvio que não. Mas, dependendo o bicho que é feito ali, irmãos, é uma coisa. Eu tenho ali, estou ali, né? Eu sempre falo, dependendo das coisas, isso pode inutilizar essa pessoa para algumas coisas. Você entendeu? E muitas pessoas não gostam quando a gente fala isso, mas eu vou deixar claro, irmãos, pode sim. Infelizmente, tem muitas pessoas que se inutilizam, principalmente para batalha espiritual, por causa das tatuagens, piercing, né? Piercing no nariz, piercing na língua. Então, cada coisa dessa daqui vai te fazer vai entrar como uma base para certas coisas. Nariz, orgulho, Leviatã, língua, a fala violenta, né? Então, tem certas coisas, umbigo, orgulho também. Então, todas essas questões são costumes que não são costumes do povo de Deus, são costumes que vêm de culturas pagãs. Ah, mas apóstolo, eu não vejo que não tem nada a ver. Irmão, aí é cada um com seu cada um, se encha de tatuagem e piercing, e depois a gente vê o que acontece, né? Brincadeira à parte, mas a gente precisa entender que tatuagem é tatuagem, piercing é piercing, e cada coisa dessa aí pode sim abrir um portal, principalmente portais sexuais, infelizmente. Cabala, nem se fala, infelizmente também hoje muito, 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 é, é, muito desejado no meio das igrejas. Sim. Então, muito desejado no meio das igrejas hoje, a Cabala tem sido muito difundido os seus estudos, as suas rezas, seus mantras. É, exatamente, é muito complicado. Aí você fala, mas se o fulano é tatuado e é benção. Irmãos, eu não estou dizendo que a pessoa não é benção. Não estou pensando que a pessoa vai ser amaldiçoada. Não estou dizendo que a pessoa vai ser do inferno. Não vou dizer que a pessoa não vai ter unção. Não vou dizer que o Espírito Santo vai sair da vida dela. Estou dizendo que ela vai ter umas lutas que não precisava. Ponto. Você entendeu? É isso. É a mesma coisa eu chegar e colocar a Aparecida aqui na minha casa e desconsagrar ela. Não, eu vou ter luta que eu não preciso. Ah, não, mas eu desconsagrei, já dei um banho de óleo nela aqui. Então, o cara faz uma baita de uma caveira aqui, aí pronto. Você entendeu? Aí, meu irmão, vai ter luta. Infelizmente, vai ter luta. E pro resto da vida vai ter luta. Porque é uma consagração. Ele pode ser benção, pode ser cheio do Espírito Santo, uma pessoa de Deus, vai para o céu, né? Mas vai ter luta, que desnecessária. É o que eu digo. Mas a pessoa veio do mundo. Amém, querido. É o que eu digo, salvação é uma coisa, agora a consequência é outra. A consequência que a gente é, vai, vai entrar. Então, algumas lutas a gente vai passar por causa de algumas consequências. É complicado. As velas, batismo de fogueira e grafologia. Então, esses daqui são algumas coisas místicas. Porém, agora eu quero só entrar em um ponto aqui, que em nome de Jesus nós podemos fechar essa questão, que quem atua, quem é o atuante da área da, da idolatria, das religiões, né? Eu li aqui e falei, meu Deus, essa vai vir a pergunta. Eu vou ver agora. Vou ver agorinha. Eu acabei de ler aqui.
Olha, a grafologia é uma ciência que se concentra na análise da escrita humana como uma forma de avaliar a personalidade, as aptidões, a tendência e o comportamento de uma pessoa. Na verdade, é um pouco daquilo que se pratica muito em questão de coaching ou de alguma coisa assim, que é aquilo que faz com que eu veja, né, a pessoa por aquilo que ela escreve. Então, eu vejo todo o comportamento da pessoa, eu vejo tudo aquilo que as pessoas fazem através de um ato dela. Então, no caso da escrita, eu vejo como que essa pessoa, os traumas que ela tem, as coisas, as questões, tudo. Pelo menos o que eu entendi. Eu também nunca tinha visto aqui. Eu já li aqui 400 vezes e não vi essa questão da grafologia. Então, a pessoa, eu determino todo o parâmetro da pessoa. Agora, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu preciso sim. Se é para baixo, se é para cima. É que nem aqueles testes, né, que as pessoas fazem. Fica fazendo um risquinho, vai fazendo um risquinho, aí faz um tracinho, aí risquinho, aí um tracinho, risquinho, aí depois faz não sei o quê. Aí você vai vendo aquele negócio todinho, como vai sendo. É, então tem todos aqui. Agora, eu preciso ver, depois eu vou dar uma estudada certinho, como eu disse, tem muitas coisas aqui que é de 1950, 1960, 1970, né, que até então era macumba, né? Entendeu? Era macumba para aquela época. A gente pode ver isso daqui. Então, esses daqui ficam um pouco em suspense. E isso faz o teste. Beleza. Pois bem, vamos lá. Um ponto aqui é quem é o agente predominante da idolatria? A idolatria, o seu agente predominante é Beuzebu. Então, todas as vezes que a pessoa entra nesse estado da idolatria e das religiões, o agente dele é Beuzebu. E quem é Beuzebu? Beuzebu é aquele agente ou aquela figura que sempre foi a figura que mais entrava, né, que o Senhor sempre entrava contra, que era Baal. É o famoso Baal. Então a gente vai ver bastante palavras de Baal nas Escrituras. Na verdade, muitas mesmo. Muitas vezes as Escrituras trazem essa palavra Baal, né? Baal, Baal, Baal. E porque Baal, ele sempre foi o ídolo que se apresentava fazendo com que o povo se desviasse do caminho do Senhor. Exemplo aqui nós vamos ver, por exemplo, em Juízes 6. Abre aí, Juízes 6. Juízes 6 diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Então veja, Gideão então enfrenta a questão de Baal, porque a palavra Baal no hebraico, né, Baal, ele tem essa característica ou tem essa dinâmica de entendimento. Deixa eu só puxar aqui, meu. Baal, né? Então, essa palavra, ele significa Senhor. Quem que seria, então, Baal? Baal, sim, a palavra Beuzebu é Baal Zebubi. Baal Zebubi, que quer dizer Senhor da casa. Ou
marido da casa, ou senhor das moscas. Depende das variações. Então, a palavra Beuzebu, ele vem de uma derivação. Porque Baal, é senhor. Então, tem vários senhor, né? Baal Zefon, Baal Peor, Baal Zebub. Então, você vai ver vários nomes ou várias nomenclaturas para Baal. Vamos ler algumas aqui, por exemplo. Veja, em Gênesis 36, 38, tinha um lugar chamado Baal-Hanã. Baal-Hanã significa Baal é misericordioso. Quem ele era? Um rei de Edom. Baal-Hanã, ou Hanã, ia ser gracioso, ou estar favorável. Baal tem misericórdia, né? A palavra Baal também, ele significa proprietário, marido, um governante ou um senhor. Isso é Baal. Outro nome dado a Baal, Bamote Baal, que está lá em Números 22, 41, que significa um lugar alto, né? Uma colina elevada. Então, o Senhor da altura, porque vem a palavra Baman, que é elevação. Depois nós vamos ver Baal Peor. Baal Peor significa o Senhor das lacunas, ou o Senhor das montanhas, das fendas, que era uma entidade dos Moabitas. E isso está em Números 25:1. Depois nós vamos ver em Números 32, 38, Baal Meor. Perdão, Baal Meon, o Senhor das habitações. Aí vem a palavra Maom, que é refúgio, morada, habitação. Números 33, 7. O que está de frente de Baal Zepon, Senhor do Norte. Depois nós vamos ver em Josué 11, 17, um lugar chamado Baal Gade, o Senhor da Fortuna. Agora nós vemos em Juízes 2, 13, o culto específico, né? Que diz assim, quando deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Então, Baal, na verdade, ele sempre foi o que se opôs ao Senhor. Todas as vezes que o povo se desviava de Deus, ele estava adorando Baal. Então, quando nós olhamos para essa questão de Baal, eu quero trazer em alguns entendimentos. Baal como o ídolo, Baal como a atmosfera e Baal como reino. Então, veja só. O Baal como ídolo, ele é o Senhor. Ele é uma deidade, ele é um marido, é aquele que contrapõe Jesus. É aquele que faz, é aquele que entra no papel de Jesus. Ele é o falso Jesus. Então, entenda aqui, Baal é o falso Jesus. Ele é o ídolo, ele é o marido, ele é o que se casa com a igreja quando a igreja se divorcia de Jesus. Eu costumo chamar de que ele é o Ricardão espiritual. Ele é o amante.
Veja só isso daqui. Preste atenção nesse negócio. Só fecha lá, por favor. Veja só isso daqui. Abra em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Perdão, capítulo 2. Muitas vezes a gente não percebe que em Apocalipse o Senhor está trazendo uma, uma mensagem de como se estabelece a idolatria em uma pessoa. Se você pegar 7 cartas de Apocalipse, ele vai trazer do começo ao fim como uma pessoa deixa Jesus e começa a servir Baal dentro da igreja. Viu? Como ele se divorcia de Jesus e começa a servir Baal. É nítido. Ele trata essa característica bem pontual nisso. Então começa em Apocalipse capítulo 2. Veja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então o Senhor ele começa dizendo o seguinte: olha, eu tenho muitas coisas em favor de você. Começando dizendo da igreja de Éfeso. A palavra Éfeso significa aquele que é permitido, aquele que se permite a algo. E ele está permitindo o quê? Qual que foi a permissão da igreja? A permissão foi se esfriar do amor. Ele se permitiu a ficar ferido. Gente, isso daqui é muito sério. A gente não dá importância para isso, mas você vai ver no decorrer da história das 7 igrejas, você vai ver como as coisas vão caminhando para a idolatria. Então, observe aqui, ele começa com a permissão, ele dá permissão para se tornar ferido. E aí ele deixa o primeiro amor. Veja só. Olha a palavra aqui. Tá? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A palavra abandonar é a palavra grega apiemi, ou apieme, que é mandar ir embora ou partir, ou de um marido que se divorcia da sua esposa. Então, o que está acontecendo aqui? Quando nós falamos que permitiu, ele está dizendo que a igreja estava dando carta de divórcio para Jesus. Então, esse abandonar o primeiro amor, e a gente faz uma filosofia em torno disso daqui, e não, querido, não tem nada a ver com, volta o primeiro amor, aquela coisa, não, simplesmente a igreja, ela estava executando todas as tarefas que tinha que ser, mas já não tinha relacionamento com o dono da casa. Eu sempre, quando falo isso, eu cito um exemplo. É a mesma coisa de morar na mesma casa, mas dormir em quarto separado. Entendeu? Ou seja, eu sou casado, moro com a minha esposa, mas já não durmo mais junto com ela. Entende? Moro, todo mundo que vê vai ver um casal,
todo mundo que olhar para mim, para ela, isso aqui não acontece com a gente não, estou falando aqui, né, como está sendo gravado, então, tipo assim, todo mundo que vê essa casa, vou citar um outro exemplo de uma pessoa fictícia, olha para essa casa, vai ver um casal, vai ver um casal, vai ver um, né, mas eles não têm mais intimidade. Eles moram em quartos separados, eles dormem em quartos separados, eles não têm mais relacionamento. Então aqui começou o divórcio. Entendeu? Não, nenhum divórcio acontece, divorciou, tá tudo bem, divorciou. Não. Primeira coisa que acontece para o divórcio, ferida. Segundo, separação de intimidade. Terceiro, divórcio. Então, todo divórcio ele tem uma etapa. Jesus diz: ninguém se divorcia a não ser pela dureza de coração. Entendeu? Então, tudo começa com ferida. Eu me permiti ficar ferido. Eu me permito ficar ofendido. Se você se feriu com a igreja, se você se feriu na fé, se você se feriu, você já se permitiu. O próximo passo é se esfriar de Jesus. Você já está dando carta de divórcio para ele. E o próximo passo é se casar com Baal. E eu vou te explicar isso aqui passo a passo na igreja de Apocalipse. Por quê, irmãos? Por que a gente está entrando nisso? Porque estamos ensinando mapeamento. E aí você vai atender um coração duro. Aí você faz a pauta de renúncia, você pega aqui, você pega ali, você pega cá. Meu irmão, mas ele está casado com Baal. Como você renuncia o seu marido? Não tem como. Eu estou casado com a entidade e batendo nele? Não existe. Então essa renúncia é sem efeito. Para mim é sem efeito. Entende? Não tem como você bater em uma entidade que você está aliançado conjugalmente com ele. E tudo aquilo que eu faço, ou eu me consagro assim, essa aliança, tem como eu bater. Porque é aliança, por isso eu bato e apanho. Porque eu estou batendo numa coisa que é um corpo comigo mesmo. A questão marital se torna uma carne. Então veja só. O primeiro, ele se permite o que da carta de divórcio? Já não tem mais intimidade. Eu amo a casa de Jesus, mas eu não tenho intimidade com Jesus. Eu começo a ter tarefas dentro da igreja e não essências. Eu tenho tarefa. A tarefa cristã é muito bem acentuada. Eu tenho minhas tarefas, eu faço tudo certinho e tal, mas eu já não tenho mais intimidade com Jesus. E por que eu não tenho intimidade com Jesus? Porque eu já estou com o meu coração marcado, meu coração já está chateado, meu coração já está preso na atmosfera de ferida. 2. Segunda igreja, Esmirna. A palavra esmina significa o cheiro, ou a mirra, perdão. Esmirna vem de mirra. E veja, a mirra, ela só dá o seu odor, né? Odor, quando você espreme ela. Você precisa espremer a folhinha para ela ser aquele óleo, aquele cheiro. Então, veja só. Estas coisas diz o primeiro e o último, que teve morto e tornou a viver. Conheço as tuas obras, tribulações, tua pobreza, mas tu é rico, e as blasfêmias do que a si mesmo se declara judeu, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está à porta, tal. Veja só. Qual que é o segundo ponto aqui? A sinagoga de Satanás. Então, entenda, quando eu começo a me ferir, eu deixo de ser casa de Jesus e passo a ser habitação de demônios. Isso é sério, irmãos. Toda ferida te torna templo de demônios, porque agora o teu coração vai maquinar o mal. Todos os dias, a pessoa que está ferida, ela levanta tentando se justificar e dorme tentando como vai ofender a outra. E não adianta falar que não é que é. Todo mundo ferido, ele levanta como se justificar e levanta exalando ódio. Ferido é assim, ele nunca levanta de bem, ele sempre levanta
tentando se justificar. Por quê? Porque ele não está satisfeito com o que fizeram com ele. E a pessoa vai, todo dia. Ele vai acumulando. Então, de alguém que estava casado com Jesus, vamos lá. Ele passa agora. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Ver se dá. Bora para os nossos desenhos. Eita glória! Então vamos lá. Tentar entrar aqui e vamos para os nossos desenhos. Hum, ver se esse aqui dá. Tá lá, você, casinha, primeira igreja, Éfeso. Então, tá dentro da casinha. Mais ou menos essa cor. Então, a pessoa está dentro da casinha. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Fazer esse homem ficar pequenininho para caber dentro da casinha. Beleza. Ele está dentro da casinha. Olha lá, um homem com um quarto. Está muito coisado. Não. Beleza. Aí ele, Jesus, dentro da casinha. Primeira igreja, ele se permite. Então, lembra? Ele está aqui e Jesus vai dormir lá embaixo agora. Jesus muda de quarto. Mas está dentro da casa. Essa é a primeira etapa. Se permitiu. Segundo, nós vamos ver que agora, dentro desse ambiente, Jesus diz da sinagoga de Satanás. Então, dentro desse ambiente, nós vamos começar a ver que começa uma habitação diferente. Essa casa, ela passa agora a ter algumas outras habitações. Ou dentro desse lugar, nós vamos ver que os demônios começam, então, a entrar em intimidade com essa pessoa. Vamos colocar aqui o dragãozinho. Então, agora, nesse quarto, vamos supor que aqui é um quarto só, o dragãozinho agora está se aliançando com essa pessoa. E ele passa a ser sinagoga de Satanás. Oxi. Isso. Ele passa agora, está aliançado com essa entidade. Por quê? Porque no seu lugar de dormir, assim dizendo, ou no seu íntimo, o que passa no coração dessa pessoa sempre é essa característica de vingança,
de ódio e tudo mais. Essa é a segunda. Ou seja, o cheiro que sai dessa pessoa, a mirra é a questão da morte, né? Está ligado a isso. Beleza. Terceira igreja, Pérgamo. A palavra Pérgamo significa a elevação, a altura. Então, ele diz, aquele que tem espada afiada, dois gumes, conheça... deixa eu só ver aqui. Tá. Veja, terceira igreja. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada, tal. Conhece o lugar que habita, onde está o trono de Satanás, e que, veja, ali era a sinagoga, agora já é o trono de Satanás, há um governo. Outrora era uma escola, agora é governo. Sinagoga é um lugar de ensino, agora é um reino. Está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, e não negaste a fé, ainda os dias de Antipa, minha testemunha, meu fiel, e que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem sacrifício aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim tem também os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-se e não venha ter contigo sem demora, e venho a ter contigo sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então veja agora. Eles estavam juntos. 2, Jesus muda de quarto e a pessoa agora passa a ter na sua habitação os lugares, os ensinamentos demoníacos, a sinagoga de Satanás. Agora se estabelece o trono de Satanás e Jesus diz que agora começa a gerar as doutrinas de Balaão e as doutrinas dos nicolaítas. Então veja só, queridos, como isso é muito sério. Veja como as coisas é muito, 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 muito sério. Por que eu digo muito, 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 muito? Porque todas as vezes que eu me permito, eu começo a entrar em consenso e eu não percebo como eu já estou sendo alimentado por esses ensinos, por essas vozes que falam comigo e eu considero essas vozes como os meus pensamentos. E eu começo a trazer uma doutrinação. Todas as vezes que eu já entro debaixo disso, eu começo a entrar em toda a questão de Balaão, Balaque e os nicolaítas. Primeiro, o que é a doutrina de Balaão? Irmão, se você olhar para Balaão, Balaão era um cara top, mas topíssimo. Não tinha um outro cara naquela época como Balaão. Porque o cara ouvia Deus, ouvia mesmo, Deus falava com ele, Deus usava ele era um cara que se manifestava diante, ou seja, tinha os olhos abertos, mas o que Balaão tinha? Balaão era avarento, e esse foi o pecado dele. E ele ensinou, por causa dessa avareza, ele ensinou como derrubar o povo de Deus. Agora observa aqui, irmãos, toda vez que essa pessoa abandona Jesus, você pode ter certeza que essa pessoa vai ser um feridor do corpo. Escreve isso que eu estou te dizendo. Todas as pessoas feridas vão tirar os irmãos do caminho do Senhor. Todo mundo ferido, ele é um agente de Satanás, porque ele vai contaminar os irmãos. E muitos vão se desviar e ele não está nem aí. Muitas pessoas vão para o inferno. Por isso Jesus diz, é impossível que não tenha contenda, escândalo no meio, mas ai daquele que traz escândalo no corpo. Porque é melhor para esses amarrar uma pedra e se jogar no mar. Porque no dia do juízo vai ser pesado o jugo dessa pessoa. Porque não adianta, irmãos, todo ferido ele começa. Se eu comentar algo aqui, e taca. E ele começa a mudar todo o percurso de pensamento das pessoas. Ele se torna o maior influenciador.
e começa a influenciar as pessoas a se rebelarem contra o corpo. E quantas pessoas se desviaram e hoje estão no mundo por causa de crentes feridos? Entendeu? Quantas? Feridos na igreja, feridos com o evangelho. Vocês estão falando de crente aqui. Lembra? Essa carta aqui, estamos dizendo de alguém que era casado com Jesus e está se divorciando dele. Entendeu? Pois bem. Então, veja, agora ele começa a montar as doutrinas. As doutrinas. O que seria isso, irmãos? Vamos para um outro desenho aqui. Sabe o que a gente não percebe? Que todo ferido, ele quer ter razão. E ele precisa que gente apoie a ferida dele. Vê se eu vou conseguir aqui um desenho. Veja só. Aqui está a casa. Então, aqui está a pessoa. Vamos para essa mesma base aqui. Aqui está a pessoa. E, né, tem ela e Jesus. Beleza. Vamos para o mesmo desenho. Depois eu volto para o outro. Eu começo, então, a me decepcionar. Então, eu jogo Jesus para um outro quarto e estou aqui. Depois, eu passo a andar nos conselhos do meu coração. Depois, nós vamos ver, então, que se estabelece o trono. Lembra do trono? Vamos achar um trono aqui. Se eu acho o trono. Tá. Então, o trono de Satanás se estabelece. Se estabeleceu. Não, é que é o do desenho mesmo. Está escrito quarto ali. Vamos lá. Estabeleceu o trono. O que acontece? Eu sento no trono. Por quê? Porque agora eu passo agora a estar diante dessa característica que eu estou ferido. Eu me assento nesse lugar. Uma coisa é, eu estou ferido. Gente, eu estou ferido, vamos resolver essa ferida. Não, outra coisa não, eu sentei. Quando eu sento, é porque esse ambiente da ferida já me trouxe um descanso. E todas as vezes que eu vou falar dessa ferida, o que eu vou fazer? Todas as vezes que eu for falar dessa ferida, eu vou começar a ornamentar esse lugar. Estou ferido. Ah, mas porque o fulano, ele fez isso comigo? Coloca um vasinho aqui. Aí chega outra pessoa, porque eu estava na igreja, eu estava trabalhando na igreja, e de repente esse irmão fez não sei o que comigo. Eu coloco mais um ornamentozinho aqui. Por quê? Porque esse lugar está ficando confortável para mim.
É, porque esse irmão, eu estava lá, meu Deus, como eu estava trabalhando naquela igreja, e aquela igreja fez isso. É, eu estava tão indo, tão não sei o quê, e pipipi, e popopó, e xirixixi, ó, e vai. O que que eu vou fazendo? Eu vou ornamentando o meu lugar. Já viu aquele negócio? Cada vez que eu conto, eu aumento um ponto, e aí eu vou, então, ornamentando, eu vou deixando esse lugar habitável. Todas as vezes que eu vou entrar para dentro para contar, veja que eu vou contar a partir da minha ferida e sempre ligado ao meu sentimento. Não porque eu estava fazendo isso, porque tipo assim, eu estava indo, eu estava estudando, eu estava fazendo, mas aí, de repente, a pessoa faz, nossa, e destruiu os meus sentimentos, porque, entendeu? Está sempre ligado a um sentimento, nunca a informação do fato, mas sentimento. Quando você vê uma pessoa contando e toda a sua história está ligada a sentimentos, o que ela sentiu, o que ela passou, como. E, meu irmão, você pode ter certeza, você vai logo olhar esse desenho, vai lembrar desse desenho. Você vai sentar para atender a pessoa. É porque eu senti isso, eu senti aquilo, eu senti. Então, está tudo ligado ao seu sentimento. Então, ela criou o ambiente e está decorando, harmonizando esse ambiente para que esse ambiente se torne um ambiente que ela habite. É o ambiente da ferida. É uma pergunta: como tirar esse trono? Né? A gente vai explicar. Interessante essa pergunta, pastor. Então veja, a pessoa está aqui, sentado. Onde está Jesus? Jesus está no quarto. Ou seja, está em outro lugar. Porque agora eu estou criando o ambiente. Mas uma das coisas que eu não percebo que todo ambiente ele tem uma coisa que é crucial em todo ambiente. Esse ambiente sempre vai ter. Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio que representa. Ela vai trabalhar no vitimismo. Sempre no vitimismo. Por isso que eu sempre costumo dizer o seguinte, irmãos, eu trato informação, sentimento não tem como tratar. Por quê? Porque não tem como tratar sentimento. Você sentiu. E eu não tenho como dizer que você não sentiu. Você entendeu? Eu chegar e falar assim, eu estava dando aula e você estava tudo com a câmera fechada. Eu me senti desprezado. Eu senti que vocês não estavam querendo assistir a minha aula. Agora deixa eu te perguntar, era o que estava acontecendo? Não. Mas tem como vocês falarem que eu não senti isso? Eu senti. Eu me senti rejeitado, porque vocês estavam com a câmera fechada. Ponto. Então não tem como. Com sentimento não tem como discutir. Sentimento é sentimento. Eu senti que vocês não queriam participar da aula hoje. Né? Isso não é uma indireta. Deixo claro. Mas, veja só. A questão é, quando a gente trata do. É massa que agora um monte de gente. Nem vi que eu tô com a tela. Um monte de gente abre na câmera agora, né? Ai, ai. Mas veja só. É, veja que quando nós começamos a falar, eu senti, e pronto. Eu senti. E aí, você ficar tratando, aí você fala assim, não, irmão, mas você não pode sentir isso. Como eu não posso sentir? Eu senti. Então, por isso, eu não trato o sentimento. Quando a pessoa começa muito sentimento, fala, irmão, tá bom. Tipo assim, não tem o que fazer. Você sentiu, cara. Você escolhe, você quer ficar sentindo ou você quer botar isso na cruz, né, para que Jesus lance no fogo, para que você possa sair disso. Né? Senti que foi uma indireta, né? Então, veja, sentimento, irmãos, é complicado o sentimento.
Porque sentimento vai fazer com que a pessoa ela crie esse ambiente. E como eu estava dizendo, todo ambiente ele vai gerar uma coisa. Eu vou usar um desenho aqui. Que coisa que o ambiente, todo ambiente tem que ter? Todo ambiente tem que ter. Eu vou colocar isso daqui. Todo ambiente ele tem que ter um altar. E esse altar chama ferida. E aí vai ser o lugar onde os demônios vão fazer. É onde os demônios vão doutrinar essa pessoa. Que demônio que tiver aqui, ele vai doutrinar. Mas entenda só, muitas pessoas elas começam a trabalhar tentando vencer, é, principalmente a área sexual. Como vencer a área sexual? Não tem como você derrubar a imoralidade sexual sem primeiro derrubar o altar da idolatria. Todo idólatra, ele é promíscuo. Se você pegar todas as pessoas que são religiosas, você vai ver promiscuidade abundante. Quando eu vejo santarrões, dá uns 4 tipos de medo, todo santarrão. Que sabe aqueles irmãos que coisa toda? Aí depois você vai cavucar. Meu irmão, é imoralidade em cima de imoralidade. Por quê? Porque é inerente de Beuzebu provocar isso. Essa é a escola de Balaão. A imoralidade, ensinar. Igual foi o ensino de Balaão? Ensinar as moabitas. Ele que disse para Balaque: joga as moabitas no povo de Israel. Não tem como amaldiçoar eles, mas tem como fazer com que eles chamem a maldição para eles. Joga a moabita. E aí você vai ver que é o pecado de Baal Peor, quando eles tiveram sexo com os ídolos. Meu irmão, a gente pensa que é coisa pouca. Eu creio que muitos aqui é puro, muito puro. Nunca viram isso, mas quem já foi perverso e principalmente assistiu filmes eróticos, você vai ver, chega em níveis de perversidade que esse era o culto de Baal Peor. O culto de Baal Peor era quando a pessoa, vou colocar aqui essa expressão, ela introduzia, né, os seus dedos, as suas mãos no ânus da outra e arrancava fezes para poder participar. Quem já assistiu, tem muitos filmes eróticos onde a pessoa defeca em cima da outra. Esse é o maior nível, e aí tem o sexo anal, que está também muito ligado a Baal Peor. Então, quando nós vamos ver que aquele povo lá em números, acho que 25, que as moabitas vai tem relação sexual e ali se torna o culto de Baal Peor, meu irmão, o trem foi assim, violento, pesadíssimo, foi orgias em cima de orgias. E quem ensinou eles? Balaão. Você entendeu? Balaão que ensinou. Isso. Eita, irmãos, só um pouquinho. Eu vou desligar aqui. Eu não vi o horário. Daqui a pouco eu chamo vocês. Eu tô no, vou 8h30 tinha uma reunião com a apóstola e eu não percebi o horário. Chamo vocês daqui a pouquinho. 2 minutos.